Botafogo vs Vasco. Quem dominou mais o clássico da amizade, explorando números e estatísticas no centro das atenções? Botafogo Rio de Janeiro e Vasco da Gama travam um dos embates mais intensos do Rio de Janeiro e do Brasil. Este confronto centenário, que celebrou seu centenário em abril de 2023, é apelidado de Clássico da Amizade devido à relativa ausência de conflitos entre suas torcidas ao longo dos anos. Apesar da longa história, o Vasco da Gama desfruta de uma vantagem significativa no retrospecto geral, embora a dinâmica se inverta em jogos decisivos, como ocorreu na Copa do Brasil de 2020. Retrospecto de Botafogo vs Vasco. Historicamente, o Vasco da Gama lidera o Clássico da Amizade, com 316 embates registrados. São 134 vitórias para os vascaínos em comparação com 87 triunfos para o Botafogo, acompanhados por 95 empates. Desempenho nas principais competições no Campeonato Carioca. O confronto ocorreu em 222 ocasiões, com 94 vitórias para o Vasco, 63 para o Botafogo e 65 empates. No Campeonato Brasileiro Unificado, foram 55 jogos, com 24 vitórias para o Vasco, 14 para o Botafogo e 17 empates. Na Copa do Brasil, registra-se uma vitória para o Botafogo e um empate, enquanto no torneio Rio-São Paulo, em 22 confrontos, o Vasco venceu 11 vezes, o Botafogo 5 vezes. E houve 6 empates. As maiores goleadas. A maior goleada pertence ao Vasco da Gama, que venceu o Botafogo por 7-0 no Campeonato Carioca de 2001. Por outro lado, a maior vitória do Botafogo sobre o Vasco foi por 5-1, repetindo-se 2 vezes, no Carioca de 1942 e no Rio-São Paulo de 1961. O maior artilheiro Roberto Dinamite, um dos maiores ícones da história do Vasco, é o artilheiro supremo no embate entre Botafogo e Vasco, tendo marcado 25 gols contra o time de General Severiano. O último encontro. No último confronto, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023, o Vasco levou a melhor sobre o Botafogo, vencendo por 1-0 com um gol de Paulo Henrique, afastando-se assim da zona de rebaixamento do torneio.